Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, Boy, por nos oportunizar o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, pessoal da técnica, e obrigada por estarmos aqui hoje, neste sábado abençoado por Deus, divulgando um pouco mais da doutrina espírita para os queridos ouvintes. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos. O tema de hoje é a prece, conteúdo retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós tenhamos momentos agradáveis de aprendizado. Vamos lá, queridos ouvintes. Vamos começar com uma pequena história de autor desconhecido, falando sobre a prece. Arthur estava ansioso porque no dia seguinte os alunos de sua turma fariam uma excursão. Ele estava preocupado com a chuva. Se chovesse, não iriam ao passeio, o que seria muito desagradável. Ele resolveu fazer uma prece a Deus. Deus Pai, não permita que chova amanhã, para não estragar o passeio. Que o dia esteja ensolarado e bonito. Obrigado, Senhor Deus. Foi se deitar, mais calmo. Na manhã seguinte, ao acordar, caía uma chuva muito forte e não pôde acontecer o passeio. Arthur ficou muito revoltado e reclamou com o pai. Papai, de que adianta fazer prece se Deus não atende os nossos pedidos? Pedi sol, veio chuva. Estou muito chateado. O pai explicou a ele que nem tudo é do jeito que queremos. Deus sabe o que faz. O passeio acontecerá em outro dia. E pediu para ele inventar brincadeiras para ocupar o seu tempo. Quantas e quantas vezes agimos como Arthur? Não temos paciência com os contratempos. Queremos solução imediatamente. Não temos a devida paciência para esperar. Queremos ter os nossos pedidos atendidos. Não sabemos esperar e questionamos. Oro, e nada de ser atendido. Oro durante anos e anos e não recebo a graça pedida. É um questionamento que geralmente nós fazemos devido à nossa incompreensão do que é melhor para nós. Se nós precisamos que aquela graça seja atendida realmente, ou se precisamos lidar com a falta dessa solução. O que é a prece? A prece é a ligação de nossa alma com Deus, realizando a conexão com os mentores espirituais e com Jesus, nosso Mestre. A prece eleva nossa alma e nos permite ficar em paz. Nos momentos de prece, nos sentimos tão tranquilos, tão calmos, porque a espiritualidade amiga faz com que o ambiente esteja propício a fazer aquela prece da melhor forma possível. Por que orar? Por que nós devemos orar, fazer prece? Porque do mesmo modo que o ar é indispensável à nossa vida, a prece é a respiração da alma. A prece é a respiração da alma.
Pela prece, obtemos o concurso dos bons espíritos, que vem nos sustentar em boas resoluções e nos inspiram ideias saudáveis. Não há prece sem resposta. Mahatma Gandhi tem uma frase que é muito especial e verdadeira. Orar é a respiração da alma. Como fazer uma prece? Precisamos de palavras difíceis, de preces longas? Vamos ver. Precisamos aquietar os nossos pensamentos do dia a dia, as nossas preocupações lá de fora, esvaziar a nossa mente e nos ligarmos a Deus, ou a Jesus, ou aos espíritos benfeitores, com fé e sinceridade. Vamos conversar com o Pai. É um bate-papo a respeito das nossas dificuldades e estarmos dispostos a acatar as mudanças necessárias. Não adianta nós orarmos, pedirmos, implorarmos. Se o resultado não está de acordo com o que nós queremos, nós ficamos chateados, ficamos muitas vezes revoltados. Privar alguém da prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Quer dizer que privar alguém da prece é muito triste, é negar a bondade de Deus para nós e para as outras pessoas que estão à nossa volta, para as quais estamos realizando a prece. Então, nesse início, nós vimos o que é a prece, por que orar, como fazer uma prece. Vou ler um texto do Leon Denis, do livro Depois da Morte. Há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Leon Denis está falando ali, naquele texto, mais ou menos o que eu falei aqui, que é privar alguém da prece, é negar a bondade de Deus. Então, ali ele está dizendo, há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Ah, eu não vou orar porque orar, a oração não leva a nada. Mas nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Precisamos modificar os nossos pensamentos se quisermos conquistar algo através da prece. Outro conceito de prece, segundo Leon Denis, a prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores. A prece é o que há de mais importante para a vida de cada um que está encarnado aqui na Terra, porque a prece nos eleva acima de todas as coisas terrenas e é um apelo que nós fazemos à espiritualidade, a Jesus e a Deus. Porque Deus tem os espíritos benfeitores que se encarregam dessas tarefas. Então, esse conceito de prece, segundo Leon Denis, é muito interessante.
Na prece, baixar os olhos para as paixões e necessidades terrenas é perdermos-nos no abismo. Coisas terrenas, bens materiais, não devem ser pedidos na prece, porque a prece não é para conquistar bens materiais, é para nós conquistarmos melhorias em nós, melhorias dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas atitudes. Então, nós, durante a prece, nós não devemos nos preocupar com as necessidades terrenas, porque senão nós estaremos mais perdidos do que quando começamos a prece. A prece pode levar-nos a alturas luminosas, a um infinito onde não existe a dúvida, o medo. Se nós fizermos a prece com fé, com força, com boa vontade, com confiança, essa prece pode nos elevar às alturas. E que alturas luminosas são essas? É onde estão os espíritos amigos, os espíritos trabalhadores no bem, que sempre ouvem o nosso apelo e estão sempre dispostos a nos dar uma resposta. Essas alturas luminosas, lá não existe a dúvida, o medo, a fraqueza. Todos nós podemos chegar durante aqueles momentos, fazer a conexão com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. No Livro dos Espíritos, na questão 658, está assim: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. É o que eu já falei e estou repetindo agora. A prece é sempre agradável a Deus, mas aquela prece sincera, aquela prece verdadeira, onde nós colocamos toda a nossa fé, toda a nossa emoção para falarmos com Deus, para conversarmos com o Pai, para pedirmos ao Pai alguma coisa, para agradecermos ao Pai por tudo que nós possuímos, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. E louvar ao Pai pela sua bondade, por permitir que os amigos espirituais nos auxiliem sempre que nós buscamos ajuda. Qualquer um que possui uma fé ardente e pura poderá dispor dessa gigantesca força, governar sobre os elementos da natureza, apaziguar tempestades, acabar com as epidemias, reunir e colher finos e delicados elementos para a cura de doenças. Espírito Rochester. Olha, outro conceito de prece. Mas nós precisamos ter uma fé ardente e pura. Essa fé ardente e pura está acompanhada da nossa conexão sincera com o Pai. Apaziguar tempestades, colher finos e delicados elementos para a cura das doenças. Podemos realizar curas. Há muitos médiuns que realizam curas de doenças graves. Basta a fé de quem está trabalhando a cura e com a pessoa que está recebendo a cura através
das mãos, do pensamento daquele médium. Mestre, como deveremos interpretar a oração? Um dos discípulos perguntou a Jesus, quando Jesus estava reunido com eles e com uma pequena multidão. Mestre, como devemos interpretar a oração? Jesus responde: deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, a oração, ela nos permite a comunhão ininterrupta, sem pausa, com Deus. Nós podemos estar no nosso trabalho e estarmos em oração. Nós podemos estar em casa, nas atividades domésticas, e estarmos em oração. Nós podemos estar na casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica, estarmos em oração ou talvez não estejamos em oração. Também acontece. Nesse intercâmbio, quer dizer, nessa comunicação incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações. Nós devemos falar ao Pai das nossas aspirações, das nossas dúvidas, dos nossos desejos, o que nós pretendemos conquistar, o que nós pretendemos aprender para agir de forma diferente. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Que nós falamos lá uma frase do Mahatma Gandhi, né? Que a prece é a respiração da alma. Aqui no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, está dizendo isso. A prece deve se tornar um elemento natural da vida, não só nas horas de necessidade que nós devemos realizar a prece. Não, não é assim. Nós precisamos realizar preces para agradecer por tudo que nós somos, por tudo que foi criado e que nos beneficia, como a natureza, a água que bebemos, a vegetação que purifica o ar que respiramos. Olha quantas coisas nós recebemos de graça do Criador. Daí a importância da prece para agradecer. Obrigada, Senhor, porque eu recebi mais 24 horas de vida. Obrigada, Senhor, porque eu levantei e posso ir trabalhar. Obrigada, Senhor, porque eu estou bem. Obrigada, Senhor, porque eu tive uma noite tranquila de sono. Olha quantas coisas nós temos para agradecer a Deus. Não só pedir, nós pedimos. Os apelos existem, mas nós precisamos também, através da prece, agradecer a Deus e louvar o Pai por toda a harmonia do universo, por toda a criação, pelo corpo humano, que é uma máquina perfeita. Precisamos cultivar a prece no nosso dia a dia.
e realizá-la em qualquer momento do dia, em qualquer momento da noite. Orar pelos vivos, orar pelos mortos, orar pelos doentes, pelos enfermos, orar pelos sãos, orar pelos ricos, pelos pobres, pelos que precisam aprender, por aqueles que já estão aprendendo muitas coisas. Olha a importância da prece. A prece deve fazer parte da nossa vida, da mesma forma que o ar faz parte de nós. A água é necessária a nós. O calor do sol é necessário a nós também. Olha quantas coisas boas nós podemos conquistar. Pedir ao Senhor paz, pedir tranquilidade, para que nós possamos enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, com força, coragem, com paciência. Isso é muito importante. Outro texto que eu vou ler. Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima deles a certeza de que os desejos celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado. Mesmo que nós não temos a realização do que pedimos na prece, nós não devemos ficar chateados, contrariados, porque Deus sempre nos permite aquilo que é necessário para nós. Ele sabe de todas as coisas. Nós pedimos, imploramos, mas se não sair, as coisas não vierem do jeito que nós desejamos, nós precisamos aceitá-las e mudar a estratégia de lidar com aquela situação para que ela dê certo. Porque se uma atividade que nós estamos fazendo não está dando certo dessa maneira, nós devemos procurar mudar a estratégia para que dê certo. Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. O Pai nos permite muitas coisas, nos ajuda, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos agir, doar o nosso trabalho. Não esperar que caia tudo pronto do céu. Porque se fosse assim, qual seria o nosso mérito de ganhar tudo pronto? Nós pedimos e nos esforçamos para receber o que for necessário receber, mesmo que seja importante que nós possamos mudar a estratégia para que aquele fato, aquele determinado fato, dê certo. Por isso, é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado. Mas se nós somos contrariados, é porque há esta necessidade de ser desta forma. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver,
realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. Queridos ouvintes, vamos dar continuidade ao nosso estudo da tarde. Estamos falando sobre a prece. O que é a prece, a importância da prece, como orar, tudo isso nós já falamos. Vamos dar continuidade. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Escrito por São Mateus. Quando diz, se quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, esse vosso quarto é um sentido figurado. Quer dizer que a gente deve voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, concentrar na prece e realizá-la. Pode ser em qualquer lugar que estejamos, desde que nós estejamos concentrados e voltados para dentro de nós. Estando em casa, podemos também entrar para o nosso quarto físico, que nós ficamos ali tranquilos, e orar a Deus Pai Todo-Poderoso, orando para todos, para os vivos, para os mortos, para os doentes, para os sãos, orar para todos. E Jesus disse que ele veio para os doentes, para os enfermos da alma. E a oração, ela auxilia muito para nós vencermos todas as situações difíceis, todas as enfermidades, todos os maus pensamentos, maus sentimentos, desde que nós mantenhamos a prece viva dentro de nós. Em qualquer oportunidade que nós tivermos, vamos voltar o nosso olhar para dentro de nós e vamos orar. Pedir a Deus um auxílio, agradecer a Deus por tudo que há na natureza, por tudo que existe, e louvar a Deus pela sua bondade. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Nós podemos orar em qualquer lugar que nós estejamos,
a qualquer hora. Nós podemos estar a sós ou estarmos reunidos com outras pessoas. Não importa. Importa é a força do nosso pensamento, a nossa concentração, a nossa fé naquela oração que nós estamos falando, que nós estamos orando. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias, como quer dizer, que favoreça o recolhimento. Devemos estar no lugar que nós possamos favorecer esse recolhimento para que nós nos concentremos na oração. Em toda parte, em qualquer hora, em qualquer lugar, sozinhos ou em comum. Podemos orar a sós e podemos orar com um grupo pequeno ou grande, pedindo pela paz do mundo, pedindo para o fim das guerras, pedindo que a paz envolva todo o planeta. Todos nós podemos fazer isso todos os dias. São Mateus de novo. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Nós não precisamos pedir demais das nossas preces. Precisamos pedir o estritamente necessário, porque Deus sabe do que precisamos. Mas o fato de nós orarmos demonstra humildade diante do Pai. A multiplicidade das palavras, o número elevado de palavras bonitas, não importa. O que importa é que peçamos ao Pai pelo menos o necessário, ou agradeçamos ao Pai por tudo que nós temos conquistado. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe peçais. É o que eu disse, que o Pai sabe das nossas necessidades, mas nós devemos abrir o nosso coração, sermos humildes diante do Pai, trocar ideias com o Pai, conversar com o Pai, para que possamos desabafar com o Pai, que vai nos ouvir, vai nos auxiliar, vai encaminhar espíritos benfeitores para nos ajudar, para nos socorrer. Pode ser que o socorro nem sempre seja o socorro que nós estamos esperando, mas não há oração sem resposta. Toda prece tem a sua resposta. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implique em desviar as provações inerentes da vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Leon Denis. Nós podemos pedir ao Pai tudo que nós estamos precisando no momento, mas nem sempre nós vamos conseguir que aconteça da maneira que nós esperamos. A eficácia nem sempre é a eficácia que nós desejamos, que nós esperamos. Nós sempre esperamos que as provações, as dificuldades sejam afastadas do nosso caminho. Mas é através das provações que nós aprendemos. Nós estamos no planeta para aprender coisas que nós não aprendemos nas últimas existências nossas. Então, precisamos aprender. E, diante disso, nem sempre o que nós pedimos pela prece vai acontecer da maneira que nós desejamos.
porque o Pai não desvia as provações que são destinados a nós. Nós aprendemos passando por determinadas provações. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Deus é justo. E essa lei de imutável justiça não vai se curvar, desculpem, aos nossos caprichos, para que sejamos atendidos da melhor maneira possível, da maneira que nós desejamos ser atendidos. Não é desta forma. Temos que ter paciência. O que nós precisamos passar, as provações que nós precisamos vivenciar, vamos vivenciar, porque são provações necessárias ao nosso adiantamento moral, à nossa evolução espiritual. Tem uma questão no Livro dos Espíritos 663. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. É isso que nós acabamos de falar, de conversar. Tem provas que nós precisamos passar por ela até o fim. Nós não vamos ser poupados dessas provas. Depende da necessidade de cada prova em nossa existência, nesta reencarnação. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Se nós enfrentarmos as doenças graves com resignação, nós vamos tirar aproveitamento dessa situação. Mas se nós ficarmos revoltados, porque estamos doentes, porque não conseguimos amenizar as nossas dores, Deus não olha por nós. Se não houver o que se chama resignação, nós estamos acumulando mais dívidas para o futuro. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Diante da prece que nós solicitamos aos bons espíritos, a ajuda necessária, se não a cura, a resignação para continuar vivenciando aquela determinada enfermidade. Que nós tenhamos a força de suportá-la. Daí, essas dificuldades se parecerão menos rudes, menos agressivas. E quanto mais revoltados nós estivermos devido às situações difíceis que estamos vivendo, enfermidades graves, aí nós ficamos impotentes, porque nós não temos fé, não temos força e coragem de aceitar aquela situação com resignação. A prece exige 3 requisitos, né? Nós estamos falando da prece. Primeiro requisito, concentração. A hora que nós vamos orar, nós temos que silenciar a nossa mente. Se nós estivermos na rua, esquecermos o mundo ali fora. Se nós estivermos em casa, ficarmos no lugar silencioso, para podermos concentrar o nosso pensamento na prece. Porque, caso contrário, na hora da prece as palavras se perdem. Se acontece um acidente na rua, já estão sendo socorridos, o que eu faço? Eu me recolho, silencio a minha mente e vou orar, pedindo a Deus a proteção para as pessoas envolvidas.
Nós precisamos, como primeiro requisito, da concentração do nosso pensamento. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa se estamos sozinhos ou se estamos acompanhados. O que importa é que nós precisamos concentrar o nosso pensamento. O segundo requisito, renúncia a tudo que é material. A prece não é para nós pedirmos bens materiais, não é para nós pedirmos condições de comprar um bem caro, de comprar uma casa na praia, um carro mais novo. Não é. Os bens materiais nós conquistamos sim, através do nosso trabalho. E devemos agradecer a Deus sim, porque temos um trabalho. E através do trabalho nós conquistamos bens materiais. Mas os bens materiais não são tudo na nossa vida. São apenas detalhes. Porque quando nós desencarnarmos, que formos para o mundo espiritual, nós vamos levar tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Nós vamos levar as nossas virtudes, as nossas tarefas realizadas, os nossos deveres cumpridos. Isso é que nós vamos levar. Nós vamos partir com a mala leve, porque os bons sentimentos não pesam. Os bons sentimentos, as boas virtudes não pesam na nossa mala. O terceiro requisito, força de vontade, que desprende uma chama pura e que eleva a percepção das irradiações divinas. Força de vontade. Nós precisamos ter força de vontade para que haja transformação moral em nós, para que nós possamos conseguir realizar a mudança que se espera de nós nessa fase de transição. E essa força de vontade é comparada a uma chama pura, a uma luz, e que as irradiações divinas nos envolvem. As irradiações divinas envolvem o planeta. O planeta está vivendo um período de transição. Muitas coisas equivocadas estão acontecendo, mas vai chegar o determinado momento, a determinada fase, que essa violência não vai mais existir da maneira que existe. Mas para isso, nós precisamos ter força de vontade para que a nossa ligação com o alto, com o Pai, se torne cada vez mais relaxante, se torne cada vez mais um contato mais puro. Precisamos ter força de vontade em tudo na nossa vida. Se não possuirmos essa força, nós não conquistamos nada. Nós vamos ficar marcando passo, vamos ficar sendo espíritos estacionários, que não progridem, que não avançam. O Pai Nosso é, sem dúvida, o mais perfeito modelo de prece que poderia ser concebido. Jesus, quando subiu a montanha, ele fez o Sermão da Montanha. E ele deixou para nós, como modelo de prece, um modelo de oração, o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração universal. É a oração que Jesus deixou para nós.
Mas existem algumas variações do Pai Nosso, com outras palavras, ditadas pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E o Pai Nosso resume todos os deveres do homem com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Frases de Allan Kardec. O Pai Nosso está representado ali com simples frases, simples versos, todos os deveres do homem, todos os deveres que nós precisamos cumprir para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. É muito importante. Nós possuímos deveres e direitos. Os nossos pensamentos são tudo na nossa vida. Nós somos o que pensamos. E a, a oração nada mais é do que o nosso pensamento em ação. Os nossos pensamentos em ação. As ondas que se transformam em pensamentos. E a prece, por isso, ela tem um alcance. Ela tem um alcance muito grande. Porque se os pensamentos são ondas e se a prece são pensamentos, é pensamento, então vai atingir, não importa a distância, mas atinge a todos a quem aquela prece está sendo direcionada. A pessoa pode estar longe, em outro país, em outro continente, ou pode estar no mesmo ambiente, pertinho de nós. Então, o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de prece. Mas nós precisamos orar o Pai Nosso refletindo sobre ele. Orar entendendo cada frase, entendendo cada verso, para que possamos não fazer uma oração maquinalmente, mas com entendimento, com reflexão. Eu vou ler um texto que nada mais, nada menos é que uma oração. É um texto, mas que não deixa de ser uma oração. Todos nós possuímos anjos em nossa vida. São pessoas encarnadas ou desencarnadas que nos auxiliam, nos ajudam, nos fortalecem, nos auxiliam, sempre que nós procuramos por ela. Então, como é um anjo? É quem se faz de remédio para alguém em momento de dor. É a calma ao aflito e luz a quem se encontra perdido. Anjo oferece esperança ao coração que chora. Anjo é aquele que se dispõe a ajudar sem nada impor. Chega devagar para não chamar a atenção. Às vezes nem fala nada e quando fala não condena e nem critica. Oferece o olhar e o coração. Anjo é o que segura em suas mãos quando falta o apoio. Ele aparece quando os outros desapareceram. Não pergunta para onde você vai, apenas diz que seguirá junto. Não condena o seu passado e não se prende em saber do futuro. Anjo é aquele que ri com você e chora quando você chora. E se pudesse, levaria para bem longe seus medos e receios. Tem o olhar sereno de quem confia e ama. Está sempre presente, sem exigir condições.
Anjo é quem você menos julga que seja. Talvez estivesse por perto o tempo todo e você nem percebeu. Isso acontece porque anjo é gente como você mesmo. Mas naquela hora ele se fez de anjo porque algo especial aconteceu. Em verdade, existe anjo em todo lugar. No entanto, para que isso seja realidade, há uma condição. Alguém precisa dizer sim à caridade e você dizer sim à gratidão. Assim, queridos ouvintes, queridos amigos, concluímos o nosso estudo desta tarde. Agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.